Você já parou para pensar quem você é, de onde viemos, para onde vamos? E se eu te dissesse que uma garota de 14 anos e um filósofo misterioso podem te levar numa viagem de 3.000 anos pela história do pensamento humano, de um jeito que você nunca imaginou? Pois é exatamente isso que o livro O Mundo de Sofia faz. E se eu te contar que esse livro não é só uma aula de filosofia disfarçada de romance, mas uma aventura que pode mudar a forma com que você vê o mundo? Vou te mostrar o que ele tem de tão poderoso, o que eu aprendi com ele e se realmente vale o seu tempo e a sua curiosidade. Fala galera, eu sou o Fred e aqui no Aprendi Lendo a gente explora livros que nos fazem pensar, questionar e expandir nossos horizontes. E O Mundo de Sofia é sem dúvida um desses livros. Se você curte mergulhar em histórias que desafiam a mente e abrem novas perspectivas, já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo e compartilhe com aquela pessoa que vive se perguntando os porquês da vida. Tenho certeza que ela vai adorar essa indicação. O cérebro por trás dessa jornada filosófica é Jostein Gaarden. Ele é um escritor norueguês, nascido em 1952 e antes de se dedicar totalmente à escrita, foi professor de filosofia e história das ideias. Dá para sentir essa paixão pedagógica em O Mundo de Sofia, que foi publicado originalmente em 1991 e se tornou um best-seller mundial, traduzido para dezenas de idiomas. Uma curiosidade: Gaarden escreveu o livro inicialmente pensando em explicar filosofia de forma acessível para jovens, mas a obra acabou conquistando leitores de todas as idades, justamente pela sua originalidade e clareza. Resumo do livro, sem grandes spoilers. A história começa quando Sofia Amundsen, uma garota norueguesa prestes a fazer 15 anos, começa a receber cartas anônimas com perguntas intrigantes como: quem é você e de onde vem o mundo? Logo depois disso, ela passa a receber um curso de filosofia por correspondência de um filósofo misterioso chamado Alberto Knox. Então, o livro se desenrola em duas camadas: a jornada de Sofia aprendendo sobre a história da filosofia desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, a Idade Média, o Renascimento, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx, Darwin, Freud, até chegar no nosso tempo. E, paralelamente, há um mistério envolvendo a própria Sofia, Alberto e uma outra garota chamada Hilde, cujo pai parece estar manipulando os acontecimentos. É um romance dentro de um curso de filosofia, ou um curso de filosofia dentro de um romance com uma pitada de suspense. Minha história com o livro. Eu li O Mundo de Sofia pela primeira vez na minha adolescência, numa fase cheia de questionamentos, bem parecido com a da Sofia, e foi uma experiência reveladora. De repente, aquelas perguntas que pareciam só minhas, eu descobri que eram as mesmas que grandes pensadores fizeram há séculos. O livro não me deu respostas prontas, mas me ensinou a fazer perguntas melhores e principalmente valorizar a capacidade humana de se maravilhar com o mundo. Minha opinião. Olha, eu vou ser bem sincero, foi fácil de ler? Na maioria do tempo, sim. Gaarden tem uma escrita muito didática e a trama da Sofia ajuda a quebrar essa densidade em alguns conceitos filosóficos. Alguns capítulos exigem um pouco mais de atenção, mas a curiosidade para saber o que acontece com a Sofia te impulsiona a continuar lendo. Se eu recomendo esse livro para todo mundo? Com certeza. Especialmente para quem nunca teve contato nenhum com a filosofia e quer uma introdução leve e instigante. Para adolescentes, é um presente. Para adultos, uma chance de revisitar grandes ideias de forma prazerosa. Talvez quem já é iniciado em filosofia ache um pouco básico em certos pontos, mas a estrutura narrativa continua sendo um grande sucesso. Alguma coisa me incomodou ou me surpreendeu? O que mais me surpreendeu positivamente foi essa genialidade de um mistério metalinguístico. É bem brilhante. O que talvez possa incomodar alguns é a rapidez com que certos filósofos são apresentados, mas é bem compreensível pela proposta de ser só um panorama. Meu trecho favorito. Tem uma metáfora que o Alberto Knox usa logo no início que é fantástica e resume o espírito do livro. Ele compara o universo como um grande coelho branco tirado de uma cartola de um mágico, e nós, seres humanos,
humanos somos como se fossem piolhos, que nascem bem nos pelos mais finos e bem na base do pelo. A maioria se acomoda ali, mas os filósofos são aqueles que tentam escalar até a pontinha dos pelos para tentar enxergar o mundo mágico que existe. Outra frase que me marcou muito é: a capacidade de nos surpreendermos é a única coisa que precisamos para ser bons filósofos. Isso, para mim, define a beleza da filosofia e é um convite que o livro te faz. O que aprendi? Com o mundo de Sofia, eu aprendi principalmente 3 coisas. A filosofia não é um bicho de 7 cabeças. Ela tá no nosso dia a dia, nas nossas perguntas mais simples e mais profundas. E entender a sua história nos ajuda a entender a nós mesmos e, de certa forma, a sociedade. A importância do questionamento constante. Não aceitar o mundo como ele é apresentado, mas sempre se perguntar o porquê das coisas. Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. E essa é a humildade intelectual que é o motor desse conhecimento. Somos herdeiros de uma longa tradição de pensamentos. As ideias que nós temos hoje não surgiram do nada. Elas são frutos de milênios de debates, reflexões e descobertas. Conhecer essa jornada é incrível e enriquecedor. 3 motivos para ler O Mundo de Sofia. Se você ainda não se convenceu, aqui vão 3 motivos para você mergulhar de cabeça no livro O Mundo de Sofia. Desperta sua curiosidade e o pensamento crítico. É um livro que te faz pensar sobre tudo, desde a origem do universo até questões éticas e existenciais. Tudo isso de forma divertida e acessível. Uma aula de história da filosofia disfarçada de aventura. Você vai aprender sobre os principais filósofos e as suas ideias sem sentir que está numa aula chata. Isso para mim é o mais interessante do livro. A narrativa, ela vai te prendendo. Uma história com um mistério envolvente. Além da filosofia, tem um trama com suspense e um plot twist metalinguístico que vai explodir sua mente e fazer você questionar a própria realidade da história. Livros complementares. Se você gostar de O Mundo de Sofia e quiser continuar explorando, eu tenho algumas sugestões. Para quem quer se aprofundar um pouco mais na filosofia de forma didática, O Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, um clássico brasileiro. Para quem gostou da mistura de ficção com as ideias mais profundas, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Embora seja uma leitura mais densa, é uma obra-prima. Para uma reflexão filosófica mais leve e poética sobre o sentido da vida, pode ler O Pequeno Príncipe, que apesar de parecer infantil, traz questionamentos filosóficos meio universais. Conclusão. O Mundo de Sofia é mais do que um livro. Eu diria que é uma experiência, sendo bem sincero. É uma porta de entrada maravilhosa para o universo da filosofia. Um convite para a gente olhar para o mundo com um pouco mais de curiosidade. É um daqueles livros que marcam a gente e que vale a pena ser lido e relido em diferentes fases da vida. Se você ficou curioso e quer embarcar nessa jornada filosófica com a Sofia, eu vou deixar um link para você comprar o livro aqui na descrição. É um link de afiliado da Amazon. Então, comprando por ele, você ajuda o canal a trazer mais conteúdos como esse aqui e não paga nada mais por isso. E você, já leu O Mundo de Sofia? O que você achou? Qual filósofo ou ideia mais te impactou? Ou qual pergunta filosófica não saiu da sua cabeça? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia e filosofar um pouco sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.